Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja entre nós. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Você certamente já notou, você que acompanha os nossos vídeos, você certamente já notou que reiteradas vezes, ou seja, inúmeras vezes nós usamos uma palavra cidadania. Por quê? Porque nós percebemos que muitas pessoas, muitos irmãos nossos cristãos, eles levantam um muro, uma parede, rompem a sua vida social com a sua vida religiosa. E nós somos cristãos em qualquer lugar que nos encontremos, em qualquer momento. Como cidadãos, nós devemos assumir a nossa responsabilidade social. Quando nós falamos em responsabilidade social, nós precisamos despertar de que aqui na Terra, em convivência com o semelhante, nós desfrutamos do direito de usar os nossos recursos, de usar as nossas faculdades, mas também a responsabilidade de viver e procurar viver bem, respeitando o nosso semelhante e procurando contribuir. Principalmente nesse ano, por exemplo, onde nós iremos desfrutar da oportunidade de votar, é um ato político. Todavia, muitas pessoas menosprezam essa faculdade que nós temos, esse direito. Sim, nós sabemos que existem muitos tipos de poder, principalmente aqui na Terra. Nós não podemos desconsiderar que a beleza representa, de certa forma, um poder. A beleza física. Os recursos financeiros, sem dúvida, também representam uma certa forma de poder. Não poderíamos esquecer também o destaque pessoal na área da inteligência, na área da intelectualidade. A pessoa que é desenvolta, a pessoa que se aprimora, ela também desfruta de um poder. E é óbvio que nós não podemos esquecer o poder político, sobretudo o poder político. Nós estamos passando por uma guerra, mas a maioria das pessoas esquece que frequentemente pelo globo existem guerras, disputas, conflitos, sempre, quase sempre girando em torno do uso do poder político. Ora, meus irmãos, nós não podemos esquecer que aquele que tem nas mãos o poder político, ele tem a capacidade de mandar e ele também detém nas mãos o poder de exigir que ele seja obedecido aqui na Terra. Todavia, o que nós percebemos é que na maioria das vezes nós não nos acautelamos, nós não cuidamos dos nossos interesses, nós exercemos os atos políticos sem critério, sem responsabilidade social. Talvez por isso nós percebemos que, na maioria das vezes, os poderosos, aqueles que estão diante do poder terreno, quase sempre eles ultrapassam os limites e alguns chegam ao ponto de se tornar ditadores. E é claro, e é evidente, e você certamente já percebeu isso, que a maioria dos governantes, daqueles que nos representam, seja no poder executivo ou legislativo, eles procuram a todo custo manter-se no poder terreno. Certamente você pode estar se perguntando, como cristãos, como nós podemos contribuir? Primeiro, fazendo a nossa parte, despertando para a nossa responsabilidade social, encarando com responsabilidade, com zelo, o direito e o dever de votar, assumindo o compromisso de fazer o máximo possível para escolher bem aquele que irá representar os nossos interesses aqui na Terra. Eu sei, muitos irmãos nossos argumentam, mas, Ricardo, a maioria das pessoas aqui na Terra,
elas não têm respeito, elas não têm noção a respeito da importância do voto. Há poucos dias mesmo eu me deparei com uma pessoa que disse, ali na via pública, e eu pude perceber, ele disse o seguinte: como respeitar a democracia se grande parte dos eleitores grande parte vende o seu voto? E nós poderíamos assim, meus irmãos, elencar outros argumentos. Mas mesmo assim, penso que nós como cristãos, nós que alicerçamos a nossa conduta em lições evangélicas de respeito, de dignidade, nós devemos procurar fazer o melhor. Nós temos notado com muita frequência que as pessoas, muito embora não se conscientizem a respeito do voto, pior, elas, como eleitores, elas se deixam vitimar pelas paixões. E nós temos notado, nós temos percebido a cada dia que muitas brigas, debates infrutíferos, até mesmo diálogos com um certo teor negativo, pessoas que chegam até mesmo às vias de fato. Nós precisamos ter muito cuidado porque nós, como cristãos, penso que nós não devemos alimentar o hábito de tentar convencer o outro, nosso irmão, a mudar o seu voto. Não resta dúvida que, quando solicitados, devemos sim procurar transmitir aquilo que nós entendemos o melhor. Nós devemos, quando solicitados, procurar conscientizar. Entretanto, penso que não devemos alimentar, repito, o propósito de forçar o outro a mudar o seu voto. Não gosto muito de certas expressões como mito. Quase sempre nós idolatramos as pessoas, nós não estamos como leitores para idolatrar quem quer que seja, mas fiscalizar. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, nós como cristãos não podemos, não devemos alimentar o propósito de forçar o outro a mudar o seu voto. Primeiro, pelo respeito, como disse. Como cristãos, nós respeitamos a dignidade do outro e ele desfruta da liberdade de escolher a quem votar. E segundo, nós não devemos alimentar o propósito de forçar o outro a mudar o seu voto por uma questão simplesmente de inteligência. Há mais de 40 anos eu trabalho, eu me envolvo, eu estou em contato com as pessoas do meio religioso e percebo que se, até mesmo no recinto religioso, as pessoas não se unem pelo mesmo propósito cristão, se diante de uma televisão nós percebemos que até mesmo os jornalistas que têm o compromisso de nos informar sobre fatos, se até mesmo entre os jornalistas não existe o compromisso com a ética, com a realidade, com os fatos, e nós percebemos que até mesmo nas universidades, entre os professores, os educadores não se unem pelo mesmo propósito de efetivamente educar e libertar o educando. Ora, não será num ambiente político partidário onde a toda evidência destaca-se a paixão? Não será neste ambiente político partidário que isso irá acontecer. Repito, acima de tudo, num ambiente que os eleitores se deixam levar por paixões. Votam num candidato como se estivesse torcendo para um time de futebol. Assim, meus irmãos, repito, penso que não devemos alimentar esse hábito de tentar convencer o outro a todo custo para que ele mude o seu voto. Repito, por uma questão de respeito e também de inteligência. E vale reforçar, não se trata de menosprezo. Não, jamais. Mas há poucos dias mesmo um rapaz me disse, mas Ricardo, lá no meu escritório, nós corremos o risco de que as pessoas escolham um criminoso. E eu respondi, pode ser. Isso faz parte do exercício da democracia.
Mas é importante destacar, e eu quero compartilhar com vocês, uma frase sobre democracia de George Bernard. E é interessante, muito profunda essa frase, que diz mais ou menos assim: a democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. A democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. Refletindo sobre essa frase deste pensador, eu pergunto por quê? Certamente porque nós não encaramos com seriedade o nosso direito de votar. Pelo menos assim como cristãos, de nossa parte, conscientizemo-nos, dirigindo os nossos passos segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus, este sim todo-poderoso. Jamais, meus irmãos, esqueçamos o poder divino a quem, pela eternidade, iremos prestar contas. Jamais esqueçamos o poder divino. E Deus, Ele age no silêncio. Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, Salvador, Ele se vinculou a Deus. Não que Ele tenha se desvinculado do Criador em qualquer momento, mas Ele sempre se manteve ali, em íntimo contato com o nosso Criador, com o verdadeiro poder. O poder que perdura, mesmo que muitos o menosprezem. Trata-se de um poder que transcende, um poder que perdura. Jesus Cristo, porta-voz de Deus aqui na Terra, nos apresentou o poder atemporal. Todavia, um poder que não despreza o presente, o momento presente. O Messias estava interessado no poder que transcende a morte, mas também ele destacou a importância do poder que é eficaz aqui também na Terra. De nossa parte, meus irmãos, com todo respeito, como cristãos, o compromisso é com a nossa consciência. Sabemos, muitos votam até mesmo pela beleza do candidato. Outros, pela eloquência, pelo destaque verbal. Outros chegam a vender o seu voto. É verdade. E nós percebemos que grande parte, aqueles que votam para atender os seus exclusivos interesses, mesmo que o candidato seja ladrão, incompetente, satânico, criminoso. Se ele atender os meus interesses passageiros, eu me divorcio do meu compromisso com o Evangelho. Todavia, conosco, com os cristãos, o parâmetro deve ser diferente. Jamais esqueçamos, para finalizar, aquela frase de um autor desconhecido que eu tive a oportunidade de destacar na internet, que diz mais ou menos assim: não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus esteja conosco e que as bênçãos de Deus possam nos alcançar a todos. Que assim seja.